conversar agora com o nosso analista sênior de assuntos internacionais, o Américo Martins, justamente para a gente se aprofundar nessa temática da cúpula do BRICS. Ontem o presidente dos Estados Unidos, ainda de noite aqui no Brasil, afirmou que os países que se alinharem ao que chamou de políticas anti-americanas do BRICS vão pagar uma tarifa de pelo menos 10% mais tarifa, mais uma pressão de Donald Trump a esses países que estão reunidos aqui no Rio de Janeiro. Américo Martins, tudo bem? Bom dia, uma boa semana. Tá aí Donald Trump do estilão que ele gosta, nas redes sociais, vai lá, dá uma alfinetada, faz uma pressão e a gente fica aqui, de olho na cúpula e de olho também nos movimentos do presidente norte-americano. Bem-vindo, Américo. Olá, Renan, muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Um prazer estar aqui com você novamente. Uma excelente semana a todos. Renan, trata-se de um enorme recibo que o presidente dos Estados Unidos passou ontem à noite ao colocar essa publicação nas redes sociais. Um recibo da preocupação enorme que ele tem com o fortalecimento desse grupo, o grupo dos BRICS, que ele chamou de um grupo que pretende adotar políticas anti-americanas. Isso não é verdade. Os BRICS querem basicamente propor, em primeiro lugar, uma defesa forte do multilateralismo, o que não interessa à administração do presidente Donald Trump, não é uma questão necessariamente dos Estados Unidos, e eles querem também uma reforma legítima, absolutamente legítima, do sistema de governança global, que é um sistema de governança dominado hoje, especialmente por países como os Estados Unidos, que foi desenhado depois da Segunda Guerra Mundial e que não leva em consideração países como a maior parte dos BRICS, que são grandes países que se desenvolveram muito nos últimos anos, têm economias muito fortes e eles defendem a defesa do multilateralismo e também essa reforma do sistema global. Isso vai contra os interesses dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, que querem basicamente, Renan, manter o atual status quo. O presidente Donald Trump quer ir além disso, ele quer dinamitar completamente o sistema atual, enfraquecê-lo ao máximo, para que os Estados Unidos possam dar as cartas. Então, quando o presidente Donald Trump passa esse recibo, e é um recibo dessa preocupação dele, ele está, na verdade, fortalecendo os BRICS e classificando como esse grupo que seria anti-americano, anti-ocidental e antidemocrático. Tudo isso também não se aplica completamente aos BRICS. O BRICS tem vários países ali que são completamente aliados dos países ocidentais. Vários países que entraram recentemente no grupo, como Emirados Árabes, Arábia Saudita, o próprio Brasil, que tem excelentes relações tanto com os Estados Unidos como com a Europa. É verdade, tem vários grupos, vários países ali dentro desse grupo que são ditaduras, que são autocracias, países muito importantes dentro do grupo, como por exemplo a China e a Rússia, mas você também tem democracias muito vibrantes dentro do grupo, que trabalham para que esse grupo não se transforme num grupo autoritário ou um braço da China, como também costuma se dizer. Essas democracias incluem, por exemplo, o Brasil, provavelmente a mais forte dessas democracias. A Índia é outro país também bastante importante, embora o seu primeiro-ministro também tenha tendências autocráticas, o Narendra Modi, mas é uma grande democracia. Indonésia, por exemplo, também. África do Sul, outra grande democracia. São países como esses que tendem a moderar bastante, inclusive, o discurso dos BRICS. Então, o presidente Donald Trump ali mostra essa preocupação do Ocidente, tentando taxar esse grupo com esses adjetivos. Inclusive, essa declaração de ontem, Renan, que também não é perfeita, e nós destacamos aí, por exemplo, a questão de não tratar com o devido equilíbrio a guerra na Ucrânia, foi uma declaração que correu o risco de não sair, por conta justamente das divisões desse grupo, que mostra que é um grupo democrático, porque não existe um consenso determinado por nenhum dos países. É um debate entre eles. Mas essa declaração, da forma como ela saiu, foi uma vitória da diplomacia brasileira, porque corria-se o risco em determinado momento de você nem ter declaração. Aí sim seria um grande problema. Não é uma declaração perfeita, deveria ter abordado pontos de forma mais dura, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia, o que seria difícil por conta da existência da Rússia nesse grupo, mas, no final das contas, foi uma declaração importante que reforça principalmente alguns aspectos, Renan, que são importantes, e é isso que incomoda, por exemplo, o presidente Donald Trump. Primeiro ponto,
defesa do sistema multilateral e críticas à imposição de tarifas, à imposição de medidas unilaterais pelos países mais fortes. Isso é muito importante. Defesa da mudança do sistema de governança global com uma reforma do Conselho de Segurança na ONU. Esse é o principal ponto, provavelmente, desse grupo, e é importante que eles se manifestem assim, como eu disse, alguns países entre os mais ricos ou querem manter o status quo ou querem dinamitar essa governança global. O Brasil e outros países querem reforçar isso. Também uma defesa muito importante do meio ambiente e da segurança climática, o combate às mudanças climáticas, outro tema que irrita profundamente o presidente Donald Trump, e também um outro ponto que merece uma grande discussão, por exemplo, que é a regulação da inteligência artificial e vários outros pontos. Então, foi uma reunião que correu muitos riscos, teve muitas divisões, correu certo risco de não ter sequer uma declaração final, mas foi importante e posiciona esse grupo, mostrando que preocupa profundamente aí o governo americano. Américo, você está acostumado já a cobrir muitas cúpulas com lideranças, com chefes de Estado, todas elas presentes, e a gente sabe muito bem que essas articulações, quando se existe, né, um grupo assim com diferentes opiniões, elas são muito difíceis, né, de se chegar a um consenso. A pergunta que eu tenho para você, Américo, sobretudo com relação à velocidade que essa declaração da cúpula do BRICS saiu. Confesso a você que me chamou a atenção, e aí ainda ontem estava acompanhando uma análise do nosso diretor, Daniel Hittner, e ele disse, olha, é um texto longo, com muitos parágrafos, muitos caracteres, ou seja, muitas letras, e que fala um pouco de tudo, mas não tem um foco. Você sentiu isso também, Américo? Sem muito foco, assim, aborda várias questões, algumas de certa forma rasas, e quando a gente precisa mergulhar em alguns temas sensíveis, guerra da Ucrânia, criação de um Estado palestino, e eles mencionaram inclusive a criação de um Estado de Israel, entre tantos outros aspectos. Então, assim, para o Hittner, eu tive essa mesma impressão, queria ouvir de você. É um texto longo que perde um pouco o foco? Vamos por partes, Renan. Primeiro ponto, você disse da velocidade com que foi anunciado esse acordo. Na verdade, é um acordo que vem sendo negociado já há meses. Então, no momento em que ele está pronto e todos os países, os líderes dos países concordam com o comunicado final, nada impede que ele seja anunciado não no final da cúpula, mas no início da cúpula. Isso, inclusive, é importante para você tirar aquela nuvem que pairava sobre o grupo de que talvez não tivesse nenhuma declaração final. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que você colocou muito bem, muito difícil conseguir consenso entre tantos países. A gente viu isso, inclusive, no G7, que é um grupo muito mais coeso, porque é completamente dominado pelos Estados Unidos, é um grupo que, como eu disse, quer manter o status quo, que é o seguinte, nós somos as nações ricas, nós vamos determinar o grande sistema de governança global e não queremos nenhum tipo de concorrência. É basicamente isso que o G7 normalmente defende. Numa das reuniões de cúpula do G7, que aconteceu no Canadá, no primeiro mandato do presidente Donald Trump, ele saiu batendo porta e não assinou a declaração final. Então você tem divergências em todos esses grupos. Já cobri muitas cúpulas, já cobri cúpulas do G20, já cobri várias cúpulas dos BRICS, já cobri cúpulas do G7. Sempre existem disputas, sempre existem discussões diplomáticas que são importantes, até para você ir refinando a coisa. Então isso acontece no G7, acontece nos BRICS, acontece no G20, acontece no Mercosul, acontece em qualquer grupo de países internacionais. Então, não tem nenhuma surpresa nesse sentido que o BRICS também tenha tido disputas internas. E a diplomacia brasileira, mais uma vez, conseguiu uma grande vitória ao garantir que tivesse essa declaração final, porque foi o Brasil, na presidência, que negociou com todo mundo para chegar na declaração final. O último ponto. Eu discordo do meu grande amigo, o Daniel Hittner, com relação ao tamanho da declaração. Não importa se a declaração tem 16 parágrafos, como teve a primeira declaração, ou várias páginas, como teve essa última. Pelo contrário, essa declaração, inclusive, detalha muitos aspectos que são muito importantes para vários desses países. Portanto, a intenção ali foi incorporar a opinião desses países. E também discordo na questão do foco. Está claríssimo qual é o foco principal, que é o foco principal dos BRICS,
defesa do multilateralismo, portanto, com críticas a políticas unilaterais de Estados Unidos, a aplicação de tarifas. O próprio Donald Trump usou tarifas para ameaçar o grupo, como a gente acabou de discutir. Então ficou muito clara a defesa do multilateralismo e uma reforma do sistema de governança global. Esse é o principal ponto dos BRICS. Várias outras coisas são importantes e, portanto, mereceriam, talvez em maior ou menor grau, se fosse uma declaração um pouco menor, talvez tivesse mais força, mas merecem menção também, como, por exemplo, a questão da regulação da inteligência artificial, a questão da defesa do meio ambiente, das mudanças climáticas, no momento em que os Estados Unidos, principal país do mundo, maior economia, maior potência militar, maior poluidor do planeta, simplesmente deixou os acordos de Paris. Então é importante mencionar muitos desses pontos. Poderia ter uma peneirada? Talvez sim, mas não acho que porque é uma declaração muito grande, perde-se o foco daqueles que são os dois principais pontos. Defesa do multilateralismo e defesa sensível, profunda do sistema de governança global. Isso ficou claro nessa declaração dos BRICS, que não é perfeita, mais uma vez. E a principal crítica, Renan, para deixar claríssimo isso também, é com relação à guerra na Ucrânia.